Isso aí, assim, agora ao vivo, vamos lá, deixa eu me vir aqui, vamos esperar a galera começar a entrar, estamos iniciando, ok, estamos entrando deixa eu me vir aqui. Doutor Renato, seja bem-vindo, bom dia. Hoje iremos tratar sobre as dúvidas sobre a aula de ontem. Ontem tratamos sobre como a emissão da nota fiscal pode ali beneficiar e impactar a sua advocacia. E é um assunto muito bacana e já tem algumas perguntas. Então, doutor, vou pedir a gentileza, se fizer sentido para o doutor, pega o aviãozinho, envie para 5 amigos para que a gente possa realmente fazer um tira dúvidas. É apenas 30 minutos que iremos fazer, é um jogo rápido para justamente aí acelerar o dia de todos, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos entrando. Pessoal, com essa pandemia tá meio tranquilão, tem muita gente dormindo ainda, mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui as perguntas. Deixa eu me ver. Esse celular aqui eu não sou muito bom com ele não. Tá, ok. Legal. Achei as perguntas. Vamos lá, Vinícius, Dr. Lauro Campos, sejam todos bem-vindos. Pessoal, quero pedir a gentileza para vocês, para que vocês encaminhem o aviãozinho para pelo menos 5 amigos. Aperte aí o coraçãozinho da live, para que a gente possa realmente abranger mais pessoas e levar conteúdo para o maior número de pessoas. Então esse é o meu compromisso para com vocês e eu gostaria que vocês fizessem esse comprometimento para comigo. Beleza, pessoal? E eu já quero deixar uma coisa muito importante, que fizeram um comentário comigo sobre um post que eu fiz, que eu coloquei do Maico Arruda sobre blindagem, né? O que vem a ser isso? Deixa eu explicar para que quem está por aqui entender. Em tempos de pandemia, em tempos de dificuldades, deixa eu trocar meu óculos, em tempos de dificuldades, muitas vezes, pessoal, a gente se depara com situações que nos deixam ali fragilizados. A gente passa, de fato, a crer em algo que, de fato, não existe. A gente passa a dar ali, não que a Covid não exista, não é isso, pessoal, mas a gente passa realmente a sentir um sentimento que não é nosso, uma energia que não é nossa. Então, quando eu falo blindagem, é estarmos ali realmente de forma positiva, pensando sempre no lado bom de tudo que pode acontecer na sua vida, e essas coisas negativas procurar neutralizar. Ou seja, a ideia é que você se mantenha fortalecido, ou seja uma fortaleza para que você possa de fato ali caminhar diante de todas essas dificuldades que a gente vê por aí, tá bem? Seja bem-vindo, Dr. Wanderson, da Advocacia Tributarista, Dr. Lauro Campos, bom dia, professor Marcelo Gomide, qual o tema de hoje? Bom dia, Dr. Lauro, o tema de hoje é como a emissão da nota fiscal pode beneficiar e impactar a sua advocacia. Hoje é um tira dúvidas da aula de ontem do YouTube. Doutor, todas as segundas-feiras, às 8h30, no meu canal do YouTube, se você não se inscreveu, se inscreve lá, Contador dos Advogados, @ é o Instagram, Contador dos Advogados, faça a sua inscrição lá no nosso sininho, para que toda vez que tivermos ali notificações, vídeos novos, temas novos, você vai estar ali bem informado, tá bem? E deixa seu like lá, tá bem? Isso é muito importante. Pessoal, então, o tema hoje é tira dúvidas da aula de ontem, tá? Para que a gente possa aqui compartilhar. E eu vou insistir, eu faço esse trabalho de forma gratuita, tá? Entregando todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu aprendo nas mentorias, que eu aprendo com outros mestres aí como se diz, do nosso meio, seja da advocacia, seja
digamos, da área do empreendedorismo, do marketing e muito mais, do motivacional, e passo para vocês. Hoje trataremos da parte de sociedade unipessoal de advocacia, e aí eu quero pedir para vocês que, se fizer sentido, encaminhe para 5 amigos, tá? Pega o aviãozinho aí, encaminha para 5 amigos para que os advogados possam ter ali contato com esse conteúdo. Isso é de grande relevância e, repito, faço isso gratuitamente e a única coisa que eu peço a vocês, tá? Se fizer sentido, que vocês encaminhem para os seus colegas. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Fazer uma espécie de um resumo, tá bem? Ontem falamos um pouco sobre a emissão de nota fiscal, né, os benefícios que ela pode trazer e impactar a sociedade, ok? Legal. Primeiro que nem sempre foi assim, tá? A sociedade unipessoal de advocacia e a sociedade de advogados, o que acontece? A nota fiscal passava a não ser uma obrigatoriedade. Por que não era uma obrigatoriedade? A nossa atividade, quanto advogado, temos que é uma atividade sui generis, ou seja, a gente não tem um cunho empresarial, beleza? Ok, por conta disso havia uma discussão muito acalorada em todos os âmbitos do judiciário, se a sociedade de advogados era obrigada a emitir nota. Ok, isso foi muitos anos sendo debatidos até o ponto que a sociedade, ou melhor, o STF se manifestou em 2015 dizendo o seguinte: bem, primeiro eu não sou competente para julgar, tá? Então, ou seja, o STF ele se elegeu incompetente, todavia ele deu a solução, ou seja, ó, quem é o ente da administração pública competente é o município. Então, portanto, se o município é competente, cumpre a ele fazer ali a regulamentação, ou seja, as normas que irão reger ali a emissão da nota fiscal eletrônica ou física e os regulamentos, ok? E vai dizer se é obrigatório ou não. Claro, passou-se a ser obrigatória a emissão de nota fiscal para advogados, ou seja, profissionais intelectuais, não só advogados, ok? Muito bem. E aí, a primeira distinção que se faz é em relação ao primeiro benefício e ao primeiro impacto direto, tá, pessoal? Se estiver fazendo sentido para vocês, se quiser deixar alguma pergunta já, vão deixando no chat para a gente discutir isso daqui adiante, tá bem? E aí, o primeiro impacto é na relação do advogado autônomo. Por quê? O advogado autônomo ele está ali, digamos assim, sujeito à emissão da nota fiscal, ou nota fiscal não, do RPA, do Recibo de Prestação de Serviço Autônomo. Dentro dessas condições, ele está sujeito à incidência do ISS num percentual de 5%, também da contribuição previdenciária, que é 20%, e do imposto de renda está sujeito a 27,5%. A gente tem uma somatória aí de 52,5% que nós classificamos de percentual nominal e não efetivo. O efetivo significa o quê? A alíquota que vai ser colocada à disposição da tributação, ou seja, 28% a 30%. Significa que você tem uma receita de 10 mil reais, você vai pagar aí, vai deixar para o fisco da administração pública municipal 3 mil reais, tá? Então, beleza. Pessoal, isso daí continua, por favor, aí mandando aviãozinho para pelo menos 5 advogados, para que a gente possa trazer um maior número de pessoas. E já quero aqui agradecer a todos que estão fazendo, compartilhando com os amigos. Isso ajuda a gente a cada dia mais fazer muito e muito mais por vocês. Ok, então vamos lá. Pessoal, aí, com relação a essa questão do advogado autônomo, ele tem, no primeiro momento, a obrigatoriedade da emissão do RPA. Quando ele tem uma relação pessoa física com pessoa física, ele também tem aquela obrigação do carnê-leão, ou seja, onde ele precisa levar aqueles rendimentos à disposição da tributação. E um ponto que chama muita atenção do advogado autônomo é que a base de cálculo, tá? A base de cálculo para fins de incidência dos impostos, tá? Dos impostos é o rendimento, ou seja, o faturamento que ele obteve durante, tá? Aquele mês. Ok? Isso tem que ficar muito claro para que as pessoas entendam a distinção na hora da parte da emissão da nota fiscal. Ok, aí, entrando aqui na parte prática da coisa, isso faz sentido por quê?
Quando nós falamos em declaração de imposto de renda agora, por exemplo, 2021, percebe-se quão é ali o temor do advogado no dia a dia. Então começa assim, primeiro, emissão de nota fiscal. Então, uma empresa, pessoa jurídica, sociedade de advogados ou sociedade unipessoal de advocacia, tá? Ela, como pessoa jurídica, tem a obrigatoriedade de fazer a emissão da nota. Então significa que se ela tiver um faturamento de 10 mil reais, ela vai tributar ali 4,5% através do Simples Nacional, anexo 4. Ok. E ali, nesses 10 mil reais, esse percentual temos impostos federais, que é imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. Esses são os 4 impostos de âmbito federal. E temos o municipal, que é ali o ISS, tá? O ISS na casa de 2%, totalizando aí 4,5%. Isso significa que o primeiro benefício é, eu vou emitir uma nota fiscal para levar como base de cálculo o meu faturamento, tá? A 4,5%. Ao invés de levar o meu faturamento em apartado, 5% de ISS, que já é mais que 4,5%, 20% da parte de contribuição previdenciária, limitada ao teto previdenciário, e 27,5% do imposto de renda. Percebe? Então já começa ali o primeiro benefício. Mas aonde que vai impactar a sua advocacia para a gente entrar na questão das perguntas que foram feitas? Onde que vai entrar a sua advocacia? Quando você emite nota fiscal, eu dei o exemplo ontem que a gente precisa fazer um exercício, que é o exercício da folha de sulfite. Dividir ela ao meio, tá? Dividir ela ao meio. De um lado, você coloca as suas receitas, ou seja, tudo aquilo que você tem a receber dos seus clientes e o que você já tem na sua conta bancária jurídica, ok? E aqui todas as suas despesas e obrigações. O que a gente vai fazer com isso? A ideia é, primeiro passo, estabelecer, tá? Peraí, deixa eu ver que a doutora Flávia, eu dou conta disso, não. Melhor deixar com o contador mesmo. Ô, doutora Flávia, muita gentileza sua. Muito obrigado aí pela sua participação, agradeço, eu vejo que a doutora está sempre presente e fiel ali, escudeira, estamos juntos e o que precisar, estou à disposição, tá bem? Então vamos lá, dando continuidade, pessoal. Aproveitando aí o ensejo, manda para 5 amigos, é a única coisa que eu peço em contrapartida desse trabalho que eu faço gratuitamente, para que a gente possa ali realmente, de fato, abranger e impactar a vida de muitos advogados com informações relevantes. Talvez uma fala que seja dito é o suficiente para cair a ficha de um advogado e ele realmente perceber o quão é importante para ele essa mudança que vai fazer bem para a advocacia dele. Beleza? Então vamos lá, pessoal. E aí, só para concluir, quando nós falamos desse débito e crédito, ou seja, nossas receitas e as nossas despesas, significa que o primeiro passo é estabelecer a sua retirada de prolabore, tá? Fazer a sua retirada de prolabore. Gostaria de fazer uma pergunta que talvez não seja diretamente ligada ao tema, se sobrar um tempo, claro, doutor Rubens, claro, seja bem-vindo e pode fazer sim sua pergunta, deixa sua pergunta aí no chat para a gente poder ali, ou quando eu abrir para perguntas, você me faz, a gente responde sim, tá bem? Então vamos lá. E aí, quando tem essa questão da retirada de prolabore, é uma estratégia, eu costumo falar ali de uma maneira metafórica, que é o pulo do gato, tá? O que é necessário fazer? O que é necessário fazer? Bem, primeiro passo, você elege ali um valor para retirada de prolabore. O que eu costumo dizer? Salário mínimo. Apenas um salário mínimo. Por quê? Primeiro, que o percentual que você vai levar à base de cálculo é de 11% para a Previdência Social. Então, ou seja, você vai pagar apenas 11%, tá? O advogado, sendo que como advogado autônomo você pagaria 20%. Você não vai ter a incidência do ISS nessa operação. Por quê? Porque já foi tributada lá com o faturamento da emissão da nota fiscal. Ok? O imposto de renda também você não vai ter porque o valor é abaixo, então ele está naquela faixa de isenção até 1903. Ok? Beleza. Então nós temos só a parte previdenciária, que 11% de R$ 1.100 é 121. A pessoa jurídica, ou seja, a sociedade, tá? Ela tem uma despesa.
Então, a despesa é o quê? A parte da contribuição patronal, onde ela paga 20%, ou seja, R$ 220, ok? Beleza. E aí você tem uma retirada de Prolabore, imaginamos, de R$ 1.100. Todo mês, a pessoa jurídica da sociedade irá depositar para você o líquido, ou seja, os 1.100 menos 121, R$ 979. Vai depositar na sua conta, ok? Beleza. Só que eu não sobrevivo com isso. Eu sobrevivo com a parte maior. Então imagina que esse saldo, tá? A pessoa jurídica vai lhe antecipar isso a título do quê? A título de lucros, tá? Por isso que eu disse que quando você tem uma folha, eu preciso ter esse controle mensal de tudo que eu tenho a receber, o que eu tenho na minha conta e tudo que eu tenho de despesa e obrigação de pagar. Por quê? É uma matemática. Um menos o outro, ele tem que dar um resultado. Esse resultado nós trabalhamos para que seja lucro. Se for lucro, eu posso distribuir, porque a lei me permite fazer essa distribuição a título de isenção, tá? Ou seja, sem a tributação do imposto de renda e sem a tributação do INSS. Então, a isenção total, beleza? Ok. Então, agora vamos levar isso lá para a declaração de imposto de renda para a gente vir para perguntas. Lá no imposto de renda, pessoa física, normalmente o advogado autônomo, o que ele é obrigado a informar? Ele tem que informar que ele recebeu rendimentos tributáveis, tá? De pessoa jurídica e pessoa física, tá? Pessoas físicas. E ali ele vai dizer assim, qual a primeira pergunta? Doutor, eu recebi na minha conta bancária o valor XYZ, tá? Inclusive, agora acho que foi o doutor Mauro que me fez a pergunta. Doutor, eu fiz um acordo num processo trabalhista e começou digamos, a cair valores referente a essa ação na minha conta. Eu tirei os meus honorários e repassei para o cliente. Como é parcelado, todo mês cai na minha conta. Perfeito, aí nós temos uma ponta, ou seja, caiu o valor na sua, como se diz, na sua conta jurídica, você repassa isso, ou na conta física, no caso, ele é autônomo, repassa para a pessoa do seu cliente, ok? Então imagina, R$ 10.000, caiu R$ 10.000 na sua conta, você repassa isso para, tá, o seu cliente, ok? Aí os honorários você vai tributar. Então você vai declarar lá no seu imposto de renda pessoa física, você teria a obrigatoriedade de ter feito o quê? Como é uma relação com pessoa física, você deveria ter colocado isso lá no Carnê-Leão, ok? Então o que vai acontecer ali? Você vai colocar à disposição de rendimentos tributáveis. Agora a pergunta é, se você fizer essa simulação, você mesmo baixar o aplicativo e fazer esse lançamento, você vai perceber o quão alto vai ficar o seu imposto por conta disso. E aí, lógico que você tem possibilidades. Quais são as possibilidades? Primeiro, a lei te permite você abater 20% da base de cálculo, que é a declaração simplificada. E ela te permite deduzir despesas legais, tá? Como instrução, dentista, plano de saúde, dentre outros, tá? Que permite você deduzir a sua base de cálculo e ter ali um imposto menor, tá bem? Como dependentes também é uma parte dedutível, ok? Então perceba, pessoal, que isso traz um grande benefício quando nós falamos de emissão de nota fiscal, que nos permite, através da tributação como pessoa jurídica, pagar os nossos impostos legais e, através da sobra daquilo, a gente trabalhar com retirada de Prolabore, criar uma estratégia de elisão, ou seja, planejamento tributário para o sócio, e também distribuir lucros, tá? Desde que seja feita uma contabilidade regular e, claro, aquela contabilidade de fechar a torneira, tá? Realmente apagar as luzes, de fazer economia. Por quê? Quanto mais você, advogado, faz isso, mais tem a possibilidade de você reter mais e automaticamente sobrar lucro para você distribuir, ok? Beleza, pessoal. Então, vamos às perguntas. Deixa eu me ver essa aqui, peraí. A pessoa me perguntou, o senhor falou sobre fiscalização. A falta de nota fiscal pode me dar algum problema? Sim. Doutor Rodolfo, sim, pode, tá? Veja só,
O advogado autônomo, em regra, ele não está obrigado à emissão de notas fiscais. Alguns municípios, apenas alguns municípios, permite que seja feito através de notas fiscais avulsa. E aí cada administração municipal tem o seu regramento, ok? Mas a regra é o RPA, ou seja, o Recibo de Prestação de Serviço Autônomo. Neste caso, haverá o quê? A retenção, tá? Ali de 5% do ISS. Haverá também ali a contribuição previdenciária de 20%. Isso sobre os rendimentos, tá, pessoal? E também vai colocar ali à disposição da tabela progressiva do imposto de renda, que pode chegar a 27,5%. Então, a fiscalização, certamente, quando nós falamos ali da falta de emissão de nota fiscal, aí eu acabei confundindo, perdão pessoal, eu coloquei aqui como advogado autônomo deve emitir nota fiscal, acabei fazendo uma confusão, mas vamos corrigir aqui. Quanto à fiscalização, a ausência de nota fiscal por parte da pessoa jurídica, tá? Por parte da pessoa jurídica, pode incidir em uma fiscalização da Receita Federal? Sim. E também do ente municipal? Sim. Por quê? Você está omitindo receitas, está deixando de ofertar ali rendimentos para que você faça a tributação. Só que eu disse agora, anteriormente, que não há sentido para você fazer. Muito contrário disso, você fazendo a parte da emissão de notas, pagando 4,5% pelo Simples Nacional, automaticamente te dá a oportunidade de fazer uma estratégia para que você possa fazer o quê? Uma retirada de prolabore num valor mínimo. Automaticamente você vai fazer o débito e crédito, ou seja, vai aferir tudo que você tem a receber e tudo que você tem já na sua conta pessoa jurídica e vai confrontar com todas as suas despesas e obrigações de pagar. Automaticamente o resultado é uma matemática. Essa matemática ela tem que aferir o quê? Lucros. Quando ela ofere lucros, automaticamente você vai poder ali distribuir para o sócio titular. Essa distribuição, ela é isenta de imposto de renda, tá? Pessoa física, e ela é isenta também ali da contribuição previdenciária, que é 20%. Então é uma grande economia e uma grande sacada. Então, a fiscalização, ela pode realmente trazer algum problema? Sim, se ela perceber que você está omitindo, mas volta a repetir, não faz nenhum sentido, tá bom, pessoal? Não faz nenhum sentido. Pessoal, vou pedir aí novamente, encarecidamente, que se estiver fazendo sentido para vocês, peço que pegue o aviãozinho, mande para 5 colegas advogados, advogadas, tá? Para que eles tenham a oportunidade de ter ali contato com esse conteúdo. Eu tenho certeza que vai ser de grande relevância para ele e é muito importante. Como eu sempre tenho dito, eu estou aqui de forma gratuita, tá? Trazendo ali o meu melhor conteúdo que eu aprendo nas mentorias e outros cursos que eu faço, justamente para ajudar a nossa classe de advogados. Então, se vocês puderem fazer isso, isso vai ser muito bom, vamos insistir, é um grupo de pessoas procurando melhorar e alavancar a sua advocacia, beleza? Então vamos lá, segunda pergunta, como advogado autônomo, devo emitir nota? Aí é onde eu estava, fiz uma confusão. Veja, alguns municípios dizem que sim, e aí eles disponibilizam essas notas fiscais avulsas, tá? Para que o advogado faça as suas emissões. Então, normalmente ele faz um recibo de prestação provisório, tá? E depois aqueles vários recibos se transformam em notas fiscais, tá? Até porque esses recibos provisórios muitas vezes não concretizam, tá, ali o negócio propriamente dito. Então, é por essa razão que é importante. A doutora Flávia está dizendo, né? Tema de grande relevância, principalmente para advogados iniciantes. Faculdade não ensina isso. Não, realmente, de fato, não ensina, doutora. Isso tudo eu aprendi na prática, tá? Eu já sou contador, já tenho há mais de 15 anos, já tenho experiência há mais de 20 anos em contabilidade. Já estou basicamente há 4 anos trabalhando com um nicho de advogados. E mais especificamente a partir de abril de 2019. Então, quer dizer, estamos aí completando 2 anos efetivo de trabalho sobre ali a advocacia. E assim, o que a gente percebe o quão cru os advogados são nessa parte e precisam de ajuda, precisam muito de ajuda com esclarecimentos para que eles não estejam sujeitos ali à fiscalização e dentre outras questões que fazem onerar
mais o dia a dia deles, quanto trabalho e tributariamente, financeiramente. Então é importante, viu, doutora? Obrigado pela tua contribuição, obrigado e vamos lá avançar. Então, essa questão do advogado, eles fazem essas notas para isso, tá? Talvez por uma questão de controle, cada prefeitura vê de uma certa forma, mas a nota fiscal para eles também não diferencia, tá? Não diferencia da pessoa jurídica, ou seja, aquela optante pelo Simples Nacional. Aquela sim vai pagar 4,5%. Agora, no advogado autônomo, ele vai ter a incidência sim, ali dos 5% de ISS, ou um valor fixo, que a prefeitura estabelece, tendo faturamento ou não, ele tem a obrigatoriedade de pagar, é uma estimativa. E ali você tem a incidência do que? Pelo documento oficial, você tem a incidência da contribuição previdenciária, 20%, e do imposto de renda, tá? Então isso aí não muda muito. Doutora Fabíola, pessoal, vocês desculpam, mas eu tô com uma obra aqui ao lado, que de fato, na verdade, eu não fui informado, né? E isso realmente causa um problema, né? Então eu peço desculpas aí pelo barulho, mas também a gente já está se estendendo aí para o final, tá? É só um instante. Como advogado autônomo, devo emitir... Não, isso aqui já foi. Doutora Fabíola. Doutor, o que muda com a emissão da nota fiscal? Doutora Fabíola, foi exatamente o que nós havíamos dito. Pela emissão da nota fiscal, você paga ali o seu tributo através do Simples Nacional. Isso significa que realmente o barulho atrapalha um pouquinho. Estão ouvindo bem? Obrigado, doutora, porque para mim realmente está incomodando muito. Então vamos lá. A nota fiscal, ela beneficia o advogado porque... deixa eu pegar aqui. Porque quando você emite a nota fiscal, você tributa pelo Simples Nacional, através de uma alíquota de 4,5%. E dentro deste documento de arrecadação do Simples Nacional, ou seja, o DAS, né, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, você tem os impostos federais, então nós falamos imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, temos ali PIS e COFINS, e temos o ISS, ou seja, numa única guia. Significa que eu não vou tributar mais ele como pessoa física. E ele vai me permitir que eu pague meus impostos. Dali em diante eu posso eleger uma contribuição previdenciária a fazer através da retirada de prolabore com um percentual de 11%. E a diferença eu vou fazer a contabilização, vou orientar o advogado no dia a dia para que ele enxugue ali as suas despesas e obrigações, para que sobre mais, para que possamos fazer a distribuição isento de imposto de renda e INSS. Essa é a ideia. Para quê? Para trazer realmente um maior aporte para levar para a declaração de imposto de renda. E lá na declaração de imposto de renda, o que vai acontecer? Lá ele vai declarar como tributável aquela renda do prolabore. Então, ou seja, 1.100 daria 13.200 no ano, tá? Mas o lucro dele, que ele teve mensalmente, imagina aí, R$3.000, tá? R$3.000. Então ele precisa sobreviver com R$4.000, 4.100. Então imagina que esses R$3.000, tá? Esses R$3.000, ele multiplique isso por 12. Então nós temos lá 30.000, 36.000. Esses 36.000 serão declarados como rendimentos isentos e não tributáveis. Aonde que está isso? Lá na declaração de imposto de renda da pessoa física, no campo 13 deste ano. Está lá, rendimentos de sócio titular, de sociedades, de empresas, né, pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, MEI-EPP. É lá que vai ser declarado ali a distribuição de lucros. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Esse barulho realmente me incomodou bastante. O que muda com a emissão da nota fiscal? Foram 4 perguntas, pessoal. Foram quatro. Essa semana foram 4 perguntas, tá? Se alguém tiver perguntas a fazer, façam. O doutor, vamos lá. Doutor Rubens está na live. Doutor, faz a sua pergunta, tá? Doutor Rubens Alvarenga, faz a sua pergunta que estaremos aqui procurando esclarecer. Pessoal, vamos lá. Recolhe INSS como autônomo todo mês. No mês
que abrir a sociedade unipessoal de advocacia, não precisarei mais recolher nenhum valor para o INSS? Ótima pergunta, doutor. Ótima pergunta. Bem, primeiro passo, tá? Quando você recolhe para a Previdência, não importa a fonte. O que não faz sentido é, se você tem uma sociedade unipessoal de advocacia, cuja a base é 11%, tá? E no âmbito do advogado, pessoa física, ou seja, autônomo, é 20%, você tem um spread de 9%. Então, eu recomendo sempre que, a partir do momento que você tem uma pessoa jurídica, você recolha pela pessoa jurídica. Porque imagine a seguinte situação: você tem uma retirada de um salário mínimo, tá? Um salário mínimo. Você vai ter então ali, como pessoa física, 20% daria R$220. E como pessoa jurídica, você vai ter a mesma base de cálculo, ou seja, o salário mínimo, só que você vai aplicar 11%. Então você vai ter R$121. Percebe a diferença do spread de 9%? Então isso vai proporcionar para você ali uma economia, tá? Então não há necessidade. Mas doutor, eu gostaria de aumentar o rendimento porque eu quero lá na frente ter uma aposentadoria melhor. O melhor caminho é aumentar isso na própria retirada de prolabore, tá? E aí precisa fazer um estudo para que isso não comprometa e não haja incidência de imposto de renda, dentre outras coisas, tá bem? Responde a tua pergunta, doutor Rubens, e foi uma pergunta bem proposital, assim, bem dentro do assunto, viu? Tá muito bem dentro do assunto. Respondeu? Diz aí. Tá acabando a minha água. Veja, doutor, neste caso aí, como o senhor está no começo, o que acontece? Nós, como advogados, por si só, tá? Por si só, somos obrigados, porque somos considerados contribuinte individual, ou seja, para a Previdência Social somos um contribuinte. Portanto, independente, tá? Independente de você ter faturamento ou não, você tem a obrigatoriedade de fazer ali a sua retenção, ou melhor, a sua contribuição para a Previdência Social. Agora, se você não tem receita, não tem sentido, né? Então, muitas vezes, o advogado automaticamente deixa de recolher, tá? Deixa de recolher por essa razão. E eu compartilho que não há qualquer impedimento como advogado autônomo. Por quê? Porque a contribuição, ela tem um caráter facultativo, tá? Eu tenho esse pensamento. Porque se é contribuição, eu tenho que contribuir. Ainda que tenha obrigação, ela é facultativa. Então, se eu tenho receita, eu declaro. Se eu não tenho incidência. Esse é o meu pensamento. O pensamento da Previdência Social é o contrário. Ela quer, independente de ter rendimentos ou não, ela quer ali o valor correspondente aos 20% no mínimo, tá? No mínimo ali, em relação aos 20% sobre o salário mínimo, ou seja, R$220. Tá bem? Te responde, doutor Rubens. Deixa o seu parecer aí. Pessoal, são 9h06. Eu vou, como eu disse para vocês, estamos fazendo de tudo aqui para trabalhar 30 minutos de live, justamente porque nós sabemos que os advogados têm compromisso e não queremos aqui atrapalhar isso, né? Ok, doutor. Olha, doutor Rubens, eu estou à disposição. O que você precisar, pode me chamar no direct e eu estendo isso a todas as pessoas que estão aqui. Caso precise de alguma coisa e eu puder contribuir, não tenha dúvida que eu farei para ajudá-los, tá bem? Então pode fazer a pergunta, deixa a pergunta lá no direct. De repente, se eu não conseguir responder num dia, eu respondo um dia mais breve possível. E isso serve também para tirar dúvida, porque a tua dúvida pode ser a dúvida do colega. E isso é muito importante porque uns têm um pouco mais ali facilidade de perguntar e outros acabam sendo mais tímidos e ficam retraídos, que de repente está fazendo uma pergunta que não tem sentido. Já quero deixar claro aqui, todas as perguntas têm sentido. Todas as perguntas têm sentido. Tá bem? Pessoal, tenham um excelente dia.
Eu gostaria de saber se tem mais alguma pergunta, se não, eu quero agradecer aí, a minha gratidão a vocês e estou à disposição, tá bem? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos avançar. Tenham todos um excelente dia e um forte abraço. Amanhã, provavelmente, eu estou na live aí à noite. Quem tiver por aí, tá? Só me seguir lá que eu estarei lá, tá bom? E quem não é inscrito lá no canal do YouTube, me procura lá no Contador dos Advogados, se inscreve lá no meu canal. Ative lá o sininho e deixa seu like. E oportunamente, não posso esquecer, pessoal, dia 24 de março, quarta-feira, às 14 horas, pela plataforma do Zoom, estarei fazendo um aulão sobre contabilidade para advogados. Claro, a ideia não é ensinar contabilidade, mas é trazer pontos relevantes sobre a sociedade unipessoal de advocacia, falarmos um pouco sobre a redução da carga tributária, falar sobre distribuição de lucros, sobre honorários de sucumbência, falar sobre contratos associados, sociedades associadas, dentre de várias questões polêmicas, mas sobretudo voltado para quê? Para o momento oportuno, que é a declaração de imposto de renda pessoa física. Beleza? Se fizer sentido para você, já deixa ativado aí na sua agenda, dia 24 de março, tá? Às 14 horas no Zoom. O horário é específico às 14 horas, porque nós queremos que pessoas que estejam engajadas estejam conosco. Apenas pessoas engajadas. E se você é essa pessoa, quero te ver lá, tá bem? Forte abraço para vocês, fica com Deus, uma excelente terça-feira. Tchau, tchau.